Bem, o que inicialmente era uma prescrição médica, hoje, um sentido de vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe me levou no médico para tentar corrigir um problema nos pés que eu tinha. Esse problema, ele não tercava no pé e a rotação era para dentro, o que inibia a minha estabilidade e minha forma de caminhar. Como solução, o médico me indicou a usar as botas ortopédicas e a fazer balé. Segundo ele, os exercícios físicos do balé clássico iriam contribuir para que eu pudesse corrigir aquele probleminha que eu tinha ali nos pés. E assim, com 3 anos de idade, eu comecei a fazer balé. A coisa aí começou a ficar séria. Mas não mais pelo problema ortopédico, que já havia sido corrigido e que, inclusive, eu adquiri tanta cava no pé que passei a ter um dos pés mais sonhados por toda bailarina. Por quê? Porque quanto mais cava no pé você tem, mais beleza e mais habilidades você tem para poder dançar. E assim, eu corrigi e tive um pé tão sonhado quanto bailarina. Mas e aí, Tana, onde é que está a seriedade? Que começou a ficar sério. Bem, a seriedade estava de como eu me dedicava àquela dança, que inicialmente começou a preocupar minha mãe, que vivia me perguntando: minha filha, você tem certeza que quer fazer balé? Não quer fazer uma outra atividade, dar um tempo, fazer educação física na escola? E lógico que a resposta era sempre a mesma: não. Eu queria continuar, eu queria insistir naquela dança. E a preocupação de minha mãe estava no custo disso aí, que era caro fazer balé. Ela não estava nem um pouco preocupada se eu ia levar a dança como uma profissão, porque ela era muito tranquila, meus pais eram muito tranquilos, daquela coisa do que você vai ser quando crescer. Eles queriam que eu fosse feliz, que eu fizesse uma coisa que eu me sentisse bem. Então, isso não era o problema. Mas o custo disso, que era muito alto, e meus pais se esforçavam muito para poder pagar, é que era o grande problema. Mas, como viu que não tinha muito jeito, eles não mediram esforços e continuaram a pagar as minhas aulas. E aí eu comecei a investir, eu comecei a estudar, comecei a respirar e a viver aquela dança de uma forma muito intensa. E passei a me educar. Para fazer balé clássico, você tem que ser altamente disciplinado. E foi aí que eu me vi envolvida, de fato, naquela dança. Eu passava horas na sala de aula, todos os dias da semana, muitas aulas por dia, a chegar ao ponto de não ter final de semana, de não ter sábado, domingo, feriado, passeio com os amigos, nem viagem com a família. Tudo se tornou secundário a partir do momento que eu estava ali, o tempo todo, vivendo aquela dança. Ali, eu passei a me educar, a ter a disciplina, a ter pontualidade, a ter comprometimento de entender que para você ter um êxito, você precisa se esforçar. E esse esforço chegava muitas vezes a um cansaço tão extremo e exaustivo de eu não me dar conta se eu ia conseguir estar ali. Eu me lembro como hoje, em um certo dia, em que eu, fazendo uma aula, porque ia fazer uma avaliação, e essa aula era uma aula de saltos. Acreditem, não querem ver uma aula de saltos. Ela é tão cansativa que só nós bailarinos conseguimos resistir pelo amor que nós temos por ela. E ali, insistentemente, persistindo, repetitivamente, aquele movimento, eu me dei conta que eu estava tão cansada e exaustiva que eu ajoelhei no chão. Naquele momento, eu ajoelhei no chão e comecei a chorar. Com uma aula particular, minha professora ali, parada na frente, e eu chorei por alguns minutos, até me acalmar. Enxuguei as lágrimas, levantei novamente e me posicionei. E ela ali, só me esperando. A partir do momento que eu me posicionei, ela começou a ritmar. Ela começou a fazer a contagem do tempo para que eu voltasse a repetir aquele exercício. E assim eu fiz.
com o olho cheio de lágrimas, repetir e repetir, até chegar a talvez o que estava próximo daquele movimento que parecia ser o adequado. Ali eu comecei a me dedicar e a fazer todos os exames avaliativos para se adquirir a formação de uma bailarina clássica, numa das mais conceituadas instituições de dança, de formação de professores e bailarinos clássicos do mundo, que é a Royal Academy of Dance de Londres. E assim, meus queridos, com 14 anos eu estava formada, a nível internacional. Bem, e os anos foram passando. Mas ali, tão jovem ainda, eu comecei a perceber o quanto era importante aquela dança na minha vida, o quanto ela me transformava, não só como bailarina, o quanto ela me transformava como pessoa. Eu comecei a perceber o quanto eu era responsável, o quanto eu era dedicada, o quanto eu estava forte e pronta para superar os desafios, porque a dança tinha me ensinado isso. Eu estava ali preparada para receber um não, eu estava ali preparada para o errar. Isso fazia parte da minha vida de uma forma muito comum, porque eu sabia que podia superá-los. Eu sabia que eu podia, inclusive, revertê-los, porque a dança me deu essa força de persistir, de insistir e talvez alcançar. E se não tivesse alcançado, persiste mais um pouquinho. E assim foram os anos passando e eu ali, persistindo, persistindo, persistindo. Passaram-se o tempo e eu cheguei em um determinado tempo e passei a ser mãe. Quando eu passei a ser mãe, eu comecei a entender o sentido da vida. Quando eu entendi o sentido da vida, eu comecei a perceber o quanto outra pessoa dependia de mim, o quanto eu tinha que ser um exemplo, o quanto eu tinha que ser ali, orientar e educar aquela criança, que eram meus filhos. E ali eu comecei a me dar conta, até que ponto aquela dança tão técnica, tão formal, tão bem estruturada, tinha para poder acrescentar com relação aos meus filhos, além da responsabilidade e da dedicação. E foi quando eu percebi que estava faltando alguma coisa. Faltava algo, talvez com relação à sensibilidade, com relação à essência, faltava algo que talvez nem eu mesma sabia identificar. E pela primeira vez na minha vida, eu decidi parar. Decidi parar a dança porque não estava vendo tanto sentido de sensibilidade com relação à minha pessoa. E assim eu fiz. Pela primeira vez eu decidi parar e me vi dentro de um escritório administrativo trabalhando. Isso durou pouco mais de 1 ano e meio. Tempo suficiente para me perceber o quanto que a dança fazia falta na minha vida. Um belo dia, eu conversando com minha chefe, que conhecia a minha história de vida, minha história com a dança, e ela disse: Tana, você tem certeza, você que sempre foi tão talentosa, tão dedicada, tão apaixonada pela dança, por que você não volta? Não volta a dançar, não volta a ensinar? E naquele tempo, naquela conversa que eu tive com ela, não pensando muito, de um dia para o outro, eu resolvi que ia mudar. Aliás, eu não. Eu, meu marido e meus filhos. Eu e meu marido, naquele momento, de fato, de um dia para o outro, pedimos demissão. Pedimos demissão, reunimos poucas coisas que tínhamos e resolvemos mudar de vida e de cidade. Na época, eu morava em Itabuna e decidi a cidade de Vitória da Conquista para recomeçar. Reunimos poucas coisas que tínhamos, resolvemos com relação à moradia, à escola, colocamos tudo no caminhão de mudança e pegamos a estrada. E aqui chegamos. Chegando aqui, no mesmo lugar que eu decidi morar, era a minha escola. Lá, nessa escola, eu era professora, recepcionista, porteira, tudo que fosse necessário. E eu não me importava nem um pouco com isso, porque eu me propus aquilo. Eu não queria recomeçar, que fosse do zero. Então eu passei a fazer um pouquinho de cada coisa, sem nenhum problema. Foi aí que eu me vi nos maiores desafios da minha vida, que era me reeducar, reinventar a minha dança com relação
a ser professor, mas um professor que tinha uma ideologia, um pensamento, uma essência associada a toda aquela técnica que eu tinha aprendido durante anos. Eu precisava reinventar para mostrar e ensinar uma dança para corpos que muitas vezes não tinham tantas habilidades. Eu tive que reinventar porque eu passei a ter um público que me procurava não pela profissão que a dança oferecia, mas como um refúgio, como um tratamento emocional, como uma forma de se reconhecer e de chegar mais próximas do que elas são. E aí eu me vi nesse desafio. Para vocês terem uma noção, a minha primeira aluna a se matricular nessa escola, ela tinha transtorno espectro autista. O que eu me vi numa situação nova e desafiadora, não só pelas necessidades especiais que ela tinha, mas de realizar o sonho dela de ser bailarina. Com 6 meses que ela estava fazendo aula comigo, ela estava dançando no meu primeiro espetáculo, junto com todos os outros, e por igual. E aí eu me vi naquela situação e disse, ela não sabe, mas eu aprendi muito mais com ela do que ela comigo. E assim, com esse encontro que eu tive com ela, novas habilidades dessa Aitana Leão começaram a surgir. Porque cada vez mais eu me via em novos desafios, em novas personalidades, em novos corpos, em novas expectativas. Mas acreditem, nenhum mais difícil do que superar a frieza das pessoas. A dureza de perceber que as pessoas queriam apenas a aparência. Não bastava você ter um trabalho de qualidade, nem ter boas intenções. Bastava a aparência do lugar que se ensina e da pessoa que se ensina. E aquilo para mim era angustiante, porque eu estava em uma situação que eu buscava muito mais do que aquilo. Mas lidar diretamente com essa frieza foi, sem dúvidas, o maior desafio da minha vida. E por ser o maior desafio da minha vida, eu tive as minhas maiores inspirações. Foi quando eu criei o espetáculo A Cegueira da Alma. O espetáculo A Cegueira da Alma, ele é um enredo que é todo baseado na capacidade da pessoa enxergar além das aparências. E acreditem, com um grupo de bailarinos, amigos, cheios de boas intenções, nada de experientes, nada de profissionais. Mas eles estavam ali para mostrar aquela dança. E para minha surpresa, em todos os lugares no qual nós dançamos, em palcos competitivos, nós fomos premiados. E ali, daquele sentimento que eu estava naquele momento, que me trouxe aquela inspiração, eu me vi ganhando forças. Além de ganhar forças, eu comecei a perceber que aquela era a dança que encantava. Que aquela dança que encantava era a dança que eu acreditava. E aí, meus queridos, eu comecei a luta. A luta por estudo. Estudar, buscar, aperfeiçoar. Recentemente, acabei de graduar numa das mais importantes profissões de técnicas de balé clássico, que também da Royal Academy of Dance, que me dá o registro de professor de balé clássico a nível internacional. O ano que vem estarei indo para a Inglaterra para a minha formatura. Comecei a estudar, comecei a participar dos maiores festivais de dança do país. Comecei a ler, a pesquisar. E hoje, eu tenho um corpo de baile. Esse corpo de baile é um grupo de bailarinos que representa a escola nos mais diversos festivais do país. Eles, meus queridos, têm as mais diferentes características físicas que um bailarino possa ter. Mas eles têm uma coisa que é uma propriedade artística. Eles têm uma capacidade de se tornarem únicos no palco. E essa capacidade que eles têm, quando eles se unem, se torna uma unidade. Mas, com essa capacidade de se tornar único, todo esforço é exigido. O rigor que eu aprendi lá na minha infância, o rigor que eu aprendi de técnica, de persuasão, de pontualidade, de esforço,
eu reproduzo isso com os meus bailarinos. Eles muitas vezes não têm os finais de semana, passam horas, chegam pela manhã e saem pela noite. Muitas vezes não têm um passeio no shopping. Muitas vezes eles choram em sala de aula. Mas eles enxugam as lágrimas e voltam a praticar. Porque eles acreditam que podem superar e são felizes assim. Recentemente, voltamos da Argentina, onde levamos 11 coreografias e trouxemos 17 prêmios. Dentre eles, 2 prêmios de excelência. Isso significa que você tem a nota máxima de todos os jurados. Eu fui premiada a nível internacional como melhor preparadora. E eles foram indicados para 2 festivais internacionais, o da Itália e do México. Por isso, queridos, com todo esforço, com toda dedicação, eu concluo aqui para vocês. Quando vocês acreditam em alguma coisa, mesmo que ela vá de encontro à maioria das pessoas, insista, persista, lute por aquilo que você acredita, porque um dia você alcança. Porque eu fiz, eu faço, e continuarei a fazer e a acreditar de que a dança é muito mais do que físico. A dança, ela transforma e forma indivíduos. Muito obrigada.